Olá, meu amigo, minha amiga. Tem direito ao auxílio agora. São os empregados rurais, urbano e doméstico e trabalhador avulso e segurado especial, tá? Não tem direito a recebimento do auxílio doença, auxílio acidente, o contribuinte individual e o facultativo, tá? Quais são as exigências, né, para você receber aí a concessão do auxílio acidente? Ter sofrido um acidente, né, ou adquirido uma doença de qualquer natureza, podem ser relacionadas ou não ao trabalho. Nós vamos discutir isso aí e mostrar a grande possibilidade que tem. E muitas vezes você não sabe e é passado para trás, viu? Ter desenvolvido redução parcial e permanente da capacidade do trabalho. Comprovar a relação entre o acidente ou doença, a perda da capacidade. Quem recebe auxílio acidente vai ter aumento. Vale ressaltar que nesse ano o valor do auxílio acidente sofrerá reajuste, já que o novo salário mínimo teve um reajuste aí aprovado para o valor de R$ 1.412 a partir do mês de janeiro. Com a reforma da Previdência ocorrida, né, que a data da promulgação foi dia 13/11/2019, houveram algumas mudanças em relação a qual é o valor do auxílio do acidente, tá? Na regra do auxílio acidente, mas com a revogação da MP 905 de 2019 pela 955 de 2020, passou a valer novamente o texto anterior da Lei 8.213 de 1991. Ou seja, o valor do auxílio acidente voltou a ser 50% do salário e benefício. Olha aí, então tinha uma MP que saiu, né, depois da reforma da Previdência, que tinha mudado esse cálculo. E o que aconteceu? Em 2020 saiu uma outra MP que voltou ao que era anterior, né? Quer dizer, o valor que você recebe do auxílio acidente é metade. Por exemplo, você recebia auxílio doença e o médico percebeu que a sua incapacidade ela é parcial e dá para você retornar ao trabalho, mas você ficou com uma limitação. O que ele faz? Ele cancela o auxílio doença e concede o auxílio acidente. Nesse caso, o valor que você vai receber de auxílio acidente é a metade do que você recebia de auxílio doença. Olha aí, ó. Quem recebe auxílio acidente pode trabalhar na mesma função? Sim, existe aí o benefício. O segurado pode voltar a trabalhar e continuar recebendo. Trata-se de um auxílio acidente que pode ser acumulado com qualquer remuneração ou rendimento do segurado até a véspera do início da aposentadoria ou até o óbito. Isso também teve algumas mudanças, nós vamos falar mais para frente, tá? Com relação aí a quem pode, o contribuinte individual, né? A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei 13.047 em 2015 que prevê a concessão do auxílio acidente para o contribuinte individual do regime geral de previdência, tá? Quanto tempo leva para transformar o auxílio acidente em aposentadoria? O auxílio acidente, pessoal, ele não se converte em aposentadoria, nem por tempo de contribuição e nem por idade, tá? O benefício será transformado em aposentadoria somente se o segurado preencher os requisitos para se aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Quer dizer, você tem que preencher os requisitos, tá? Agora, será que conta para tempo de aposentadoria o auxílio acidente? É possível aumentar o valor do auxílio acidente? Bom, a previsão, né, pode ser pedida se o benefício for concedido com data inferior ao que nós falamos, né? Ou a análise, no caso que deixou de considerar uma informação relevante para a concessão do benefício. Além disso, houve mudanças na lei e agravamento das lesões do segurado também podem ocasionar algumas revisões, tá? Para aumentar o auxílio acidente. Depende, existem dois tipos de auxílio acidente, que também nós vamos falar aí para frente, né? O auxílio acidente, ele sempre será devido a partir da data do dia seguinte após o término do benefício anterior. Foi o exemplo que nós demos aqui do auxílio doença, tá? Em geral, ele acaba sendo precedido por um benefício de incapacidade temporária. É possível converter o auxílio acidente não em aposentadoria por idade e contribuição, mas em aposentadoria por invalidez, tá? Tanto o auxílio doença como o auxílio acidente podem ser transformados em aposentadoria por invalidez. Isso poderá ser feito quando constatar-se que a incapacidade do segurado se tornou total e permanente, ou seja, ele está totalmente incapacitado para a sua atividade laborativa e não tem prognóstico de melhora nem de reabilitação para nenhum tipo de função. Quem recebe o auxílio acidente se aposenta mais rápido? O beneficiário do auxílio acidente ele pode receber o benefício até a aposentadoria. Quando ele se aposenta, o valor do auxílio acidente entra na média de cálculo
e ele deixa de recebê-lo quando passa a receber a aposentadoria. Quem recebe auxílio acidente pode ter outro benefício. A conclusão de que é possível acumular auxílio acidente com demais benefícios se encontra no artigo 86 da Lei 8.213 de 1991, que esclarece que o recebimento do salário ou concessão de outro benefício não vai prejudicar a continuidade do recebimento do auxílio acidente, desde que não seja pelo mesmo problema que gerou o auxílio acidente, tá? Você pode acumular, por exemplo, o auxílio doença, desde que não seja, por exemplo, você já recebe o auxílio acidente e sofreu aí uma lesão, ficou incapacitado temporariamente, você pode receber. Agora, do mesmo CID que gerou o auxílio acidente, não. Aí você não tem condições, tá? O que mudou aí no auxílio acidente? Olha lá, em 2022, né, trouxe uma mudança para quem recebe o auxílio acidente. A Lei 14.441, dentre outros assuntos, prevê que o segurado em gozo de auxílio acidente está obrigado a passar por perícia médica revisional sempre que foi convocado por o INSS. Olha aí, antigamente esse benefício ele só cessava quando o segurado se aposentasse ou se morresse, ou se viesse a óbito. Agora não, a partir de 2022 houve aí essa mudança nessa lei 14.441 que deu ao INSS força para poder convocar também os beneficiários aí do auxílio acidente para passar por uma perícia, para ver se ainda existe a incapacidade que gerou o benefício, tá? Bom, o auxílio acidente pode ser de dois tipos, tá? Você pode receber 2 auxílios acidente? Não, não pode. Você deve optar pelo mais vantajoso se ocorrer um fato novo gerador, que é a incapacidade parcial e permanente em decorrência de sequelas consolidadas. 2 auxílio acidente ao mesmo tempo, não. O que é o auxílio sequela? Olha aí, pessoal. Como já disse antes, é concedido por lesões, acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho ou não, permanentes que reduzam a capacidade do trabalho do segurado. O benefício ele é concedido de forma a indenizar o trabalhador que não tem capacidade total igual aos demais. Pessoal, me fizeram uma pergunta aqui. Mas se a pessoa recebe um salário mínimo de auxílio doença, aí ela passa a receber o auxílio acidente, ela vai receber metade do salário mínimo? Sim. Aí, mas ninguém pode receber porque está na Constituição o salário mínimo. Quem falou que o auxílio acidente é salário? O auxílio acidente é uma indenização, pessoal, tá? Não pode receber quando é salário. Se fosse assim, toda indenização que fosse existir, no mínimo seria de um salário mínimo. Então o que acontece? Como é um benefício indenizatório, ele pode ser menor sim que o salário mínimo. Entendeu? Para quem perguntou, a diferença do auxílio acidente para o auxílio acidentário. Bom, enquanto o auxílio doença seria destinado aos contribuintes em razão de doença ou acidente de qualquer natureza, o auxílio acidentário é destinado ao trabalhador que sofreu acidente ou doença dentro do trabalho, tá, pessoal? Isso muda todas as características. Quando você sofre uma lesão ou uma doença devido à sua profissão, você não pode perder nenhum direito, tá? Já começa por aí. Quais são os tipos de auxílio acidente? Bom, o benefício de auxílio acidente possui 2 espécies distintas. São elas: auxílio acidente de qualquer natureza, que é a espécie B36, e o auxílio acidente do trabalho, que é o B94, que é mais conhecido e tem origem como auxílio acidentário. Esse te dá todas as garantias, tá? Tanto de salário, tudo, você não pode ser abandonado. E muitas vezes eu falei, o que acontece? As empresas, elas tentam de alguma maneira dizer que você se machucou fora da empresa, fora das dependências da empresa, ou que a doença não tem relação nenhuma com a sua função, para realmente eles tentarem se livrar do peso que é, por exemplo, um auxílio acidentário de um problema que ocorreu dentro da empresa. E isso custa muito para a empresa. Então fique atento, tá? Com os nossos conteúdos aqui, você consegue identificar e saber uma informação como essa e não entrar nessa canoa furada aí, porque muitas vezes a empresa coloca um advogado para falar manso na sua cabeça, tal,
e acaba dobrando você e você acaba perdendo seus direitos, tá? Meu amigo e minha amiga que chegaram aqui a primeira vez, eu espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso, tirado dúvidas, tá? Gostou do nosso vídeo? Dá um like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber nossos novos conteúdos. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, muitos desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, sua família com paz, saúde, prosperidade e muita alegria, tá? Que Deus abençoe a todos nós. Eu deixo a vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.